Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Era sexta-feira de manhã e eu estava ansioso pelo fim do dia de trabalho. Não é que eu ache vendas internas chatas, bem, talvez um pouco, mas certamente não se compara ao golfe ou à intimidade com uma mulher. Mas, infelizmente, voltando à realidade. Talvez eu deva me apresentar um pouco. Meu nome é Scott Evans. Acho que você poderia dizer que sou apenas um Joe comum, embora um pouco mais baixo. Com 1,68 metros e pesando cerca de 77 quilogramas, não sou exatamente o epítome de um galã, mas gosto de pensar que também não mando as pessoas correndo para as colinas. Aos 48 anos, meu cabelo é quase todo escuro com um toque de cinza, mas me disseram que minha melhor característica são meus olhos, azuis para a maioria, mas alguns dizem que eles tendem para o cinza. Agora, minha cara metade é lisa, e estamos casados há 18 anos. Lisa tem 44 anos e ainda chama minha atenção todos os dias. Ela é o tipo de mulher que chama a atenção, embora talvez não todas as cabeças. Para mim, ela está naquela categoria de não consigo colocar o dedo na caixa. Com 1,70 metros, e embora ela não divulgue seu peso, eu diria que é em torno de 145. Talvez não seja o que a sociedade considera magra, mas ela ainda é uma visão para mim. Eu poderia assistir seus quadris balançando por horas, e aquelas pernas dela. Digamos que eu me considero uma espécie de conhecedora de pernas depois de anos de estudo informal. O cabelo dela provavelmente ainda é um castanho claro, embora já tenha passado um tempo desde que vi sua cor verdadeira. Ela jura que seu estilista usa o mesmo tom de seu tom natural, então vou acreditar nela. Lisa e eu nos cruzamos quando cheguei na cidade e decidimos visitar um apartamento em um complexo que ela administrava na época. Embora ela tenha chamado minha atenção com sua aparência, não foi a ponto de me deixar sem palavras inicialmente. Talvez isso tenha funcionado a meu favor porque sua personalidade rapidamente ofuscou quaisquer impressões iniciais, dando a ela um notável fator uau, e eu me vi capaz de manter a compostura. Ajudou o fato de termos assuntos comerciais para discutir, o que nos facilitou a nos conhecer sem nenhuma pressão. Ela era naturalmente amigável, uma característica essencial para alguém que lida com inquilinos em potencial, mas acredito que não era obrigatório que ela me convidasse para um café depois que eu assinasse o contrato, mas ela o fez. Embora pudesse ter sido apenas um gesto amigável, permiti-me considerar a possibilidade de ela mostrar algum interesse. Aconteceu de ser fim de tarde quando terminamos a papelada, então ela terminou um pouco mais cedo, e continuamos nossa conversa tomando café com leite. A propósito, caso você esteja curioso, eu realmente gostei do apartamento e achei o aluguel mensal competitivo também. Tivemos uma conversa esclarecedora. Descobri que, depois de terminar o ensino médio, Lisa passou alguns anos trabalhando no varejo. No entanto, ela percebeu depois de alguns anos que queria se aprimorar, então voltou para a escola e, eventualmente, obteve um BA em marketing. Naquela época, ela não tinha certeza sobre sua carreira, mas acreditava que o marketing abriria várias oportunidades em diferentes setores. Seu objetivo principal era sair do varejo. Embora ela encontrasse satisfação no trabalho e na interação com os clientes, ela não gostava dos turnos irregulares de fim de semana e da noite. Inesperadamente, ela se deparou com uma vaga de emprego no Monster para um agente de locação na função de gerente de propriedade em um grande complexo de apartamentos, o que despertou seu interesse. Ela via isso como uma função mais profissional que ainda lhe permitiria interagir com os clientes, ao mesmo tempo em que oferecia horários de trabalho mais convencionais. Quando nos conhecemos, ela estava naquela posição há cerca de 18 meses e estava gostando muito. Compartilhei minha experiência com ela. Depois de me formar em uma pequena faculdade particular no Centro-Oeste aos 22 anos com um diploma em administração de empresas, me vi em uma posição semelhante à dela. Inseguro sobre meu caminho profissional durante a escola, não priorizei atividades que me tornariam mais competitivo.
Consequentemente, fiquei oscilando entre vários cargos de nível básico por alguns anos até ganhar alguma autoconsciência. Primeiro, descobri que não gostava de supervisionar o desempenho dos outros, o que ficou evidente nas minhas experiências como supervisor júnior, como gerenciar estacionamento noturno em um hotel da cidade. Segundo, embora eu apreciasse a competitividade das vendas, eu lutava com a necessidade de manter conscientemente um comportamento amigável, dificultando minha capacidade de me conectar rapidamente com as pessoas cara a cara, principalmente em vendas externas. Depois de uma quantidade considerável de autorreflexão e exploração de vários caminhos de carreira que não eram muito adequados para mim, acabei descobrindo que as vendas internas são um ajuste perfeito. Eu ainda consigo aproveitar a natureza competitiva das vendas e alavancar minhas fortes habilidades de oratória, tudo sem os desafios que vêm com as vendas externas. Foi intrigante. Eu me vi sorrindo sem esforço perto de Lisa, sem nem perceber. Quando finalmente olhei para o meu relógio, percebi que estávamos conversando há horas. Lisa, estou feliz em continuar conversando quanto você quiser, mas também quero estar ciente da sua agenda. Vamos encerrar a noite? E presumo que seja certo que nos encontraremos novamente em breve, certo? Sempre ouvi dizer que a confiança é apreciada pelas mulheres, então pensei, por que não tentar? Você é bem confiante, não é, Scott? Ela riu. Tudo bem, me ligue no escritório quando estiver quase terminando de se mudar para seu apartamento, e talvez eu leve pizza e cerveja. Acho que ainda não chegamos ao ponto em que vou ajudar você a se mudar. Eu ri e assegurei a ela que era um acordo. Acompanhando-a até o carro, ponderei a possibilidade de um beijo. No final das contas, escolhi me afastar de qualquer potencial constrangimento evitando ativamente um beijo, ou devo dizer, tentando não beijá-la. Ao abrir a porta do carro dela, comentei, espero que você ache a conversa deliciosa desta noite satisfatória. Ser objetificada por tantas mulheres pode se tornar cansativo depois de um tempo. Acabou sendo uma jogada inteligente, pois ela caiu na gargalhada ao entrar no carro. Mais tarde, descobri que ela realmente apreciou meu esforço para tornar o momento o mais tranquilo possível. Pela primeira vez, decidi deixar as coisas acontecerem naturalmente. Embora eu estivesse ansioso para ver Lisa novamente e esperasse que ela sentisse o mesmo, recusei-me a deixá-la consumir meus pensamentos ou ditar minha agenda, especialmente porque eu era novo na cidade e estava começando um novo emprego. Mergulhei em aprender sobre os produtos da nossa empresa e os dos nossos concorrentes. Estar no setor de suprimentos industriais significava lidar com uma vasta gama de produtos, embora nenhum exigisse esforço significativo da minha parte. Nossos produtos eram essencialmente commodities. A verdadeira proposta de valor, do ponto de vista de vendas, estava em nosso serviço. Nossa principal oferta envolvia gerenciar os níveis de estoque para nossos clientes. Adaptamos nossa abordagem para maximizar os níveis de estoque ou otimizar as quantidades de pedidos, dependendo do que lhes trouxesse maior valor, um preço ligeiramente melhor ou a economia de minimizar o estoque sem correr o risco de falta de estoque. Por sorte, compreendi nossa verdadeira vantagem competitiva logo no início, o que me impulsionou a me tornar o melhor desempenho da empresa em cerca de 18 meses. Mas vamos mudar de assunto do trabalho. Tenho certeza de que você está mais interessado em ouvir sobre meu progresso com Lisa. Como mencionei antes, mantive um comportamento tranquilo perto de Lisa. Poucos dias depois, encontrei um motivo válido para visitar o escritório e expressei minha satisfação com nossa conversa anterior, sugerindo que eu gostaria de outra oportunidade de bater um papo. No entanto, me abstive de fazer planos específicos, ansioso para avaliar seu interesse. Cerca de uma semana depois, ela passou na minha casa pouco antes de sair do trabalho em uma tarde de domingo. Sábado e domingo eram seus dias mais movimentados, então ela teve segunda e terça de folga. Ela queria garantir que eu soubesse sobre o mexer da piscina do complexo no fim de semana seguinte. Considerando que ela poderia facilmente ter ligado e havia panfletos por todo lugar promovendo o evento, tomei isso como um sinal de que ela estava interessada em me ver novamente. E assim começou nosso relacionamento, que de muitas maneiras seguiu a trajetória tradicional de um romance em desenvolvimento. Embora ambos estivéssemos claramente interessados um no outro romanticamente, decidimos levar as coisas devagar.
A brincadeira divertida entre nós era agradável, e nos encontrávamos uma vez a cada 2 semanas. Eu sempre esperava vê-la novamente, e gosto de pensar que ela sentia o mesmo. Também falávamos ao telefone 1 ou 2 vezes por semana. Nosso tempo juntos era principalmente relaxado e casual. Nós dois preferíamos ficar em casa, embora eu não goste do termo caseiros. Nós encontrávamos tanta alegria em assistir nossos reality shows favoritos juntos quanto outros encontrariam em sair para jantar e dançar. Além disso, ela apreciava meu senso de humor seco e sarcástico, o que era um bônus definitivo. Como mencionado anteriormente, houve um período no início do nosso relacionamento em que gostamos de não ter contato físico por um bom tempo. No entanto, não vamos exagerar. Eu não gostaria de retornar a essa fase, mas naquela época era interessante e um tanto definidor para nós como um casal. Nós nos envolvíamos em brincadeiras divertidas, muitas vezes tentando enganar um ao outro com comentários, como o que mencionei antes, quando brinquei sobre ser apenas um corpo do qual eu tinha orgulho. Com o tempo, começamos a passar mais e mais tempo juntos, muitas vezes nos encontrando várias noites ou almoços por semana. A diversão inicial que tivemos em adiar a intimidade física, apesar da química evidente, começou a parecer estranha. Nós caímos em uma rotina, sem saber como nos libertar dela. Tudo mudou um dia quando levamos a cadela de Lisa, Sophie, ao parque para cães. A raça de Sophie era incerta, mas mistura de labrador era um rótulo comum usado para descrevê-la. No caminho de volta para o carro, vindo da área de recreação cercada, tropecei em uma pedra solta e caí. Naturalmente, fiz parecer o mais cômico possível, fiel à minha natureza. Lisa caiu na gargalhada incontrolável enquanto Sophie, na interpretação de uma amante de cães, veio até mim e cobriu meu rosto com beijos gentis. Parece que esse é seu primeiro beijo em meses, Lisa exclamou entre ataques de riso. Bem, se não posso conseguir de você, posso muito bem pedir para Sophie. Assim que essas palavras saíram dos meus lábios, o pânico tomou conta de mim. Elas foram ditas sem pensar, o que deu a Lisa a oportunidade de várias reações. Eu esperava uma troca de opiniões bem-humorada. O que se seguiu me surpreendeu muito. Lisa se ajoelhou. Talvez tenha sido um comentário de que ela não percebeu que eu estava esperando por ela, mas eu não tinha certeza. Não importa o que, ela pressionou seus lábios nos meus, me dando o beijo mais legal da minha vida. Você se lembra daquela sensação da sua juventude quando um simples sussurro no seu ouvido podia causar fogos de artifício nas suas calças? Isso é parecido com o que eu experimentei depois de suportar um longo período de contenção física que eu me forcei a fazer. A língua dela tinha uma mistura de assertividade, persistência e ternura ao mesmo tempo. Tenha em mente que eu já passei da idade em que um simples beijo podia me excitar. Ficou claro que precisávamos sair urgentemente da sala, pois a situação estava rapidamente se agravando e indo para uma área inadequada para exibição pública, para não correr o risco de prisão. Então fomos para a casa dela, onde nossos lábios não conseguiam encontrar uma trégua. Escolha entre uma variedade de clichês, fogos de artifício, química, o que você quiser. O tempo que passamos juntos naquele dia, tarde e noite excedeu todas as descrições possíveis. Como você provavelmente pode imaginar, nossa transição para um relacionamento físico foi o ímpeto para nos tornarmos marido e mulher em todos os aspectos, exceto o legal. Raramente passávamos tempo separados, a menos que um de nós estivesse trabalhando ou eu estivesse jogando golfe. Às vezes, até tentei persuadi-la a se juntar a mim no campo de golfe, mas ela resistiu, considerando que era meu tempo na caverna. Apesar disso, nós dois estávamos incrivelmente contentes. Embora eu não sentisse uma necessidade urgente de me casar, não conseguia me imaginar com mais ninguém. Então, alguns meses depois, eu a pedi em casamento. Coincidiu com uma proposta no The Bachelor, o que pode não parecer muito romântico para alguns, mas para nós, foi perfeito porque era essencialmente nós. Lisa caiu na gargalhada, talvez até em lágrimas. Depois que ela se recompôs, ela disse brincando, acho que te devo um sim oficial, mesmo que você já saiba. Nem preciso dizer que fiquei muito feliz. Parece que nosso casamento seguiu uma trajetória comum. Inicialmente, foi cheio de excitação e alegria, mas com o tempo se estabeleceu em um ritmo mais confortável.
Lisa e eu compartilhamos muitos interesses enquanto também perseguimos nossas paixões individuais. Embora tenhamos considerado ter filhos, o momento nunca pareceu muito certo. No começo, estávamos muito envolvidos um com o outro para considerar expandir nossa família. Eventualmente, a inércia se instalou e continuamos a levar uma vida saudável e satisfatória na cama, embora com uma frequência mais realista. Quando cheguei aos 46 anos, notei uma diminuição na minha libido, o que era perfeitamente bom para mim. Nossos momentos íntimos continuaram agradáveis, mas não sentíamos mais a necessidade constante deles como antes. Eu diria que foi há cerca de 2 anos quando Lisa começou a passar por algumas mudanças. Elas foram tão graduais e sutis que eu não as notei no começo. Ela parecia menos interessada em intimidade e raramente se vestia de uma forma que chamasse minha atenção em casa, mas imaginei que isso fosse apenas parte da vida de casada depois de vários anos, certo? Curiosamente, na mesma época, ela começou a se vestir ainda mais estilosamente para o trabalho. Ela usava saltos atraentes consistentemente, enquanto costumava usar saias apenas ocasionalmente, agora as usava quase diariamente. Quando perguntei a ela sobre isso, ela mencionou que sua posição exigia uma aparência mais polida. Naquela época, ela havia sido promovida a gerente regional em sua empresa de administração de imóveis e era altamente estimada dentro de sua empresa. Como mencionei antes, o interesse de Lisa em nosso relacionamento íntimo estava desaparecendo e, apesar do fato de que meu próprio desejo havia diminuído ao longo dos anos, eu ainda desejava mais intimidade do que estava obtendo. Para satisfazer minhas necessidades, comecei a ler vários contos nos últimos meses. Um dia, quando eu estava absorto em uma história e prestes a me entregar, geralmente quando Lisa estava ocupada com reuniões tarde da noite ou entretendo pessoas de negócios durante o jantar, algo me chamou a atenção sobre essa narrativa. Isso foi contado em nome de uma mulher chamada Linda, que veio de uma cidade não muito longe da nossa. Linda foi casada com seu marido Steve por 2 anos a menos do que Lisa e eu. Linda, a CEO de uma empresa de administração imobiliária, tinha 1,75 metros de altura e pesava 59 quilogramas. Ela tinha lindos cabelos escuros e olhos azuis. Steve, por outro lado, era mais baixo, 1,65 metros, e mais pesado, 86 quilogramas, com cabelos grisalhos e ralos. Você provavelmente consegue adivinhar onde isso vai dar, certo? A essência da história era que Steve tinha um pequeno instrumento e Linda não gostava dele. Vale a pena notar que, talvez sem surpresa, a essa altura, assim como o casal nesta história, meu próprio Scott de tamanho médio havia perdido o interesse. Apesar das falhas de Steve, Linda o amava genuinamente. Para satisfazer seus desejos, ela voluntariamente teve casos com homens ricos, discretamente trazendo-os para casa enquanto Steve estava fora. Steve sabia sobre esse arranjo, embora não tenha dito isso em voz alta. Você pode me chamar de paranoica, mas eu estava preocupada com muitos paralelos entre nossas vidas e essa história. Optei por ligar para a WR dizendo que estava doente e fazer uma viagem necessária à Rádio Shack para comprar dispositivos de gravação ativados por voz e câmeras ativadas por movimento. Inicialmente, pensei neles como meros dispositivos de enredo, mas, para minha surpresa, eles estavam prontamente disponíveis, embora principalmente para minhas necessidades de contar histórias. Encontrar esconderijos adequados para esses dispositivos foi desafiador, mas, eventualmente, consegui colocar microfones e câmeras em áreas críticas, fornecendo-me cobertura adequada. Previsivelmente, foi difícil agir normalmente perto de Lisa nos dias seguintes, dadas as minhas suspeitas. No entanto, fiz um esforço concentrado, temendo o constrangimento de estar errado. Independentemente disso, eventos recentes me levaram a perceber a necessidade de uma discussão aberta com Lisa sobre o aspecto físico do nosso relacionamento. Talvez eu estivesse fazendo suposições. Embora fossemos transparentes na maioria dos aspectos da nossa comunicação, eu tinha negligenciado abordar qualquer insatisfação no quarto. Refletindo sobre isso agora, percebo que não estava totalmente contente e não tinha abordado o assunto com ela. Agora, vamos voltar ao começo da nossa história. Eu esperava ansiosamente sair do escritório às 3 horas da tarde para pescar. Tradução: Friday Skins Game.
Foi minha primeira oportunidade real de determinar se minhas preocupações eram válidas ou se os paralelos na história anterior eram mais do que mera coincidência. Finalmente, o 3R chegou, e eu não perdi tempo em sair. Acabou sendo um dia de manutenção de handicap para mim, para dizer o mínimo. Acabei atirando um 97. Não foi uma performance estelar para alguém com handicap 13, mas, dadas as circunstâncias, quem poderia me culpar? Golfe era a última coisa em que eu pensava. Quando cheguei em casa, tudo parecia normal. Ela perguntou sobre meu jogo de golfe, e eu admiti que não joguei bem. Afinal, não é uma crença comum que golfistas de verdade nunca têm um jogo perfeito? Percebi então que estávamos fazendo isso há anos. Minha mente, no entanto, estava preocupada em verificar meus dispositivos de monitoramento. Minha oportunidade finalmente surgiu na tarde de domingo, quando Lisa supostamente foi ao shopping, ou talvez ela apenas disse que foi. Naquele momento, eu realmente não me importava. Estava ficando cada vez mais difícil esperar por evidências concretas em vez de confrontá-la diretamente. Vamos ser honestos, o que aconteceria quando eu a confrontasse, especialmente com base apenas em suspeitas? Exatamente. Ela negaria ou admitiria sem remorso, nenhum dos quais era um resultado atraente na minha opinião. Pelo menos com alguma prova eu poderia me sentir justificado em minha frustração. Às vezes, pequenas vitórias significam muito. Acabou sendo tão horrível quanto eu temia. Eu não tinha nenhuma conexão com a pessoa envolvida, então não consegui me importar muito. Entendo a expectativa de me sentir enfurecida, mas como ele não tinha nenhuma relação comigo, não me senti no direito de reagir. No entanto, Lisa, pelo contrário, tinha um motivo significativo para ficar chateada, embora possa parecer trivial, em relação à lealdade e ao respeito básico. Dois aspectos do que vi e ouvi me perturbaram profundamente. Primeiro, o homem tinha um grande instrumento. Eu tenho uma média, e nunca pensei que Lisa não estivesse satisfeita com ela. Acho que eu era confiante demais para acreditar nas frases banais que mulheres com boas intenções às vezes dizem. Não é a ferramenta em si que importa, mas como você a usa. Sim, certo, pelo menos era assim que parecia agora. Além disso, Lisa era surpreendentemente franca em suas conversas com ele. Sim, seu instrumento é incrível, faça isso, baby, e assim por diante. A sensação que experimentei naquele momento só pode ser comparada ao choque de perder meu emprego inesperadamente muitos anos atrás. Mas isso foi 10 vezes pior. Parecia que toda a vida tinha sido drenada de mim. Confesso que sentei na minha mesa e chorei incontrolavelmente por um tempo considerável. Qual seria meu próximo passo? Uma coisa estava clara. Eu precisava escapar para reunir meus pensamentos. Eu não suportaria confrontar Lisa, e certamente não poderia fingir que estava tudo bem entre nós. Como eu poderia ter presumido que ela queria que as coisas estivessem bem? Talvez fosse arrogante da minha parte entreter tal noção. Se ela não valorizava nosso relacionamento o suficiente para permanecer fiel, por que eu presumiria que ela queria ficar junto? Aquele dia com Bill foi agradável. Scott e o plano de cama. No entanto, eu estava ansioso por uma noite relaxante com o gado, incluindo jantar e talvez um pouco de carinho. Não consegui identificar o motivo exato na época, mas Scott estava agindo de forma estranha ultimamente. Ele geralmente voltava do golfe por volta das 7, então comecei a me preocupar quando ele não voltava às 8. Depois de não receber nenhuma mensagem dele, tentei ligar, mas o telefone dele imediatamente caiu na caixa postal. Era estranho porque ele raramente desligava o telefone. Sentindo-me perdido, subi as escadas e imediatamente notei que vários pertences de Scott estavam faltando em sua cômoda. Ao verificar o banheiro, observei uma ausência significativa de seus itens de higiene. Ficando cada vez mais preocupado, examinei seu armário, apenas para encontrar vários artigos de roupa desaparecidos. O pânico começou a se instalar. Então, como se fosse uma deixa, avistei sua aliança de casamento em cima da minha cômoda, silenciosamente transmitindo uma mensagem profunda própria. Como ele poderia ter descoberto a verdade? Refletindo sobre isso agora, eu nem tinha considerado a possibilidade de ele descobrir ou as consequências se descobrisse.
Pode parecer inacreditável, mas é a verdade. Ou talvez, mais precisamente, eu já havia parado de pensar em tais assuntos ou de sentir remorso por minhas ações. Minha mente voltou ao começo com Bill. Apesar de ser casado, ele demonstrou um grande interesse por mim, o que foi incrivelmente lisonjeiro. Embora Scott nunca tenha me dado motivo para procurar atenção em outro lugar, o fascínio de alguém novo e diferente era irresistível. Quando ele finalmente conseguiu me surpreender, tenho que admitir que superou qualquer experiência anterior. Embora eu sempre tenha ficado satisfeito com a performance de Scott, como mencionei antes, a performance de Bill foi significativamente mais impressionante. Nos últimos 2 anos, meu interesse e intimidade com Scott diminuiu devido ao que passei com Bill. Só agora percebi. Deixei algumas mensagens de voz para Scott, mas era óbvio que ele não atenderia minhas ligações. Eu não tinha ideia de seu paradeiro ou atividades. Ele se divorciaria de mim? E se sim, isso realmente me incomodava? Embora, no final das contas, isso possa não depender de mim, tenho que determinar meus próprios desejos. Scott não era do tipo que gritava, mas nessa situação, poderia ser um desafio. Finalmente fui para a cama, pois o amanhecer estava raiando lá fora. Não tenho certeza se dormi. Aquele fim de semana inteiro pareceu um pesadelo sem fim, com um peso enorme no meu estômago. Bill tentou me ligar algumas vezes, mas eu escolhi ignorar suas ligações. Voltando ao trabalho na segunda-feira, eu mecanicamente passei por minhas tarefas e o mesmo continuou na terça-feira. Então, na quarta-feira à noite, Scott entrou em contato. Scott, suponho que você descobriu. Lamento profundamente. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Honestamente, nem sei como você descobriu. Bem, parece que estabelecemos algo. Você não está arrependido por fazer isso, você está arrependido por ter sido pego. Não foi isso que eu quis dizer, Scott. Eu diria que é exatamente isso que você quis dizer. Deixe-me explicar por que fiz isso, o que estava faltando em nosso relacionamento e por que me senti insatisfeito, então talvez possamos ter uma conversa real, se você estiver interessado. Ou você prefere simplesmente terminar com um divórcio? Não, quero dizer, não posso lhe dar respostas satisfatórias para essas perguntas agora, exceto uma coisa. Não quero o divórcio. Então me ligue quando estiver pronto para responder a essas perguntas. É quando podemos decidir se elas ainda estão em nós e o que fazer a seguir. Certo, Scott. Eu vou. E obrigado por estar aberto para conversar. Scott, como mencionei, não era tipicamente propenso a explosões repentinas de raiva, mas ainda fiquei bastante surpreso com seu comportamento calmo. Parecia que ainda poderia haver esperança para nós. No entanto, nossa conversa revelou que eu estava mal preparado para abordar as perguntas difíceis que ele tinha por direito. Decidindo ligar dizendo que estava doente no dia seguinte, esperava evitar distrações do trabalho e, em vez disso, focar em resolver minhas emoções. Senti uma mistura de sentimentos conflitantes, incluindo culpa. Estranhamente, porém, estou relutante em admitir isso, também senti pena de mim mesmo por ter sido pego e pela possibilidade de perder Bill. Entendo que isso não vai gerar nenhuma simpatia, mas, já que fui pego, a honestidade parece ser a melhor política. Eu me vi sentado à mesa da cozinha, armado com um caderno, por razões desconhecidas, mas naquele momento, pareceu uma boa ideia para mim, e uma xícara de café fumegante. Pensando nas perguntas de Scott, perdi a noção do tempo. Já deviam ter se passado várias horas, como evidenciado por uma cafeteira quase vazia emitindo um cheiro de queimado, sinalizando que, infelizmente, os restos do café foram bebidos, o que provavelmente levou à inadequação da própria cafeteira. Conforme o dia chegava ao fim, percebi que podia contar com o amor e o perdão de Scott. A verdade é que minha transgressão foi causada pelo desejo de atrair a atenção de alguém. Embora eu apreciasse o afeto e a atenção de Scott, eu estava acostumado a isso. A verdade é que nossos momentos íntimos não tinham mais a faísca que antes me davam. Meu encontro com Bill, que tinha uma anatomia mais generosa, mudou irreversivelmente minha percepção. O peso dessa percepção trouxe lágrimas aos meus olhos novamente. Scott não merecia encarar tal realidade.
Durante todo o dia de trabalho e fim de semana seguintes, pensei no que dizer a Scott. Entendi que se não entrasse em contato logo, poderia se tornar inútil fazê-lo. Ainda assim, questionei se eu tinha respostas convincentes para justificar a conversa. Finalmente, na tarde de domingo, fiz a ligação. Scott não atendeu, então deixei uma mensagem expressando meu desejo de falar com ele. Cerca de 1h30 depois, ele retornou minha ligação. Oi, Lisa. Scott, obrigado por retornar. Você está preparado para conversar agora? Não estou totalmente satisfeito com minhas respostas, mas acho que estou mais pronto do que nunca. Que tal almoçar amanhã, então? Podemos pegar algo em um drive-thru e nos encontrar no parque. Tudo bem, Scott. Que horas? 12h30, perto do lago. Até mais. Ele já tinha encerrado a ligação. Naquela noite, enquanto eu tentava cair no sono, eu me debatia com o que diria Scott. Eu tinha que reconhecer que queria ter o melhor dos dois mundos. Se Bill não tivesse compromisso, meus sentimentos seriam diferentes? Eu tinha que confessar, provavelmente. No entanto, a intimidade com ele era inegavelmente mais gratificante, embora estivesse perdendo sua faísca ultimamente. Eu precisava entender o porquê e agir, se tivesse a oportunidade. Quando o sono finalmente me levou, eu tinha formulado um plano. Era, sem dúvida, arriscado, mas pelo menos era um passo à frente, melhor do que ficar parado. Talvez tenha sido um pouco esperta da minha parte, mas no dia seguinte eu me vesti com a roupa favorita de Scott, um vestido azul que sutilmente acentuava as curvas do meu peito, e uma saia que sugeria os contornos das minhas coxas. Eu sabia que Scott sempre admirou minhas pernas. E, você acredita, eu até optei por uma lingerie atraente? Eu sei, eu sei. Mas então, novamente, como nos encontramos nessa situação em primeiro lugar? Acho que provei que nem sempre penso nas coisas claramente. No momento, raciocinei que não faria mal. Scott pareceu congelar quando se sentou ao meu lado às 12h40. Mesmo que ele estivesse alguns minutos atrasado, não tinha razão para objetar. Depois de uma breve pausa, ele finalmente quebrou o silêncio. Bem? Nada é mais reconfortante do que lutar por conforto antes de uma conversa difícil, hein? Eu entendo, eu realmente entendo. É tudo culpa minha. Scott, nem sei por onde começar. Primeiro de tudo, você foi um marido exemplar, que é o que qualquer mulher poderia desejar. É isso que torna a situação ainda mais dolorosa. Sinceramente, não posso dizer com certeza se você fez ou negligenciou algo que levou a isso. Ainda não consigo entender como você descobriu, embora não importe, mas nunca foi minha intenção machucá-lo. De qualquer forma, tenho que admitir que meus encontros com Bill me trouxeram satisfação. Não estou dizendo isso para te machucar, mas é verdade. No começo, nossa intimidade era excitante e satisfatória por um longo tempo, mas é diferente com Bill. Para ser honesta, ele é mais talentoso do que você. Mas obviamente nada disso justifica minhas ações. Não quero arruinar nosso casamento. Eu realmente te amo, embora possa ser difícil de acreditar, dado o que acabei de te dizer. Eu estimo cada aspecto da nossa vida juntos, incluindo nossa intimidade. Eu entendo que você pode não estar pronto para isso, mas você poderia pensar em ficarmos juntos, permitindo que eu continue meu relacionamento com Bill? Eu estava cheia de ansiedade, enquanto esperava o que pareceu uma eternidade. Quão tola e egocêntrica eu devo ter sido para trazer isso à tona? Por fim, Scott respondeu. Devo admitir, estou surpreso. Eu teria pensado que você mencionaria o divórcio se você se sentisse assim sobre nossa intimidade. Se eu entretenho essa ideia, como posso ter certeza de que seu amor por mim é genuíno? Fiquei surpreso. Não tenho certeza do que eu estava esperando, mas certamente não era isso. Eu estava totalmente preparado para ele falar imediatamente sobre divórcio. Eu tinha considerado a pequena possibilidade de que ele pudesse me perdoar eventualmente, depois de insistir que Bill fosse excluído da equação. Mas nunca em meus sonhos mais loucos eu previ essa resposta. Eu finalmente respondi, embora eu tenha lutado para formular uma resposta coerente.
Provavelmente não posso lhe dar uma resposta satisfatória para isso, exceto para dizer que, dada a chance, definitivamente farei você se sentir amada e querida. Eu mal me sinto amada e querida agora, Lisa. Mas, novamente, talvez você não se importe, não é? Embora o comentário fosse inteiramente justificado, parecia que Scott tinha dado um golpe devastador, me atingindo emocionalmente e fisicamente, como se ele tivesse me dado um soco no rosto e no estômago simultaneamente, me jogando cambaleando no chão. Lágrimas brotaram instantaneamente, e levei um tempo para me recompor. Só para deixar claro, Scott nunca recorreria à violência contra mim com raiva. Ele é honrado demais para isso. Estou sem palavras, Scott. Se você insiste, eu corto relações com Bill. Imagino que você saiba da identidade dele. Ainda não sei como você descobriu, mas suponho que seja irrelevante. Tenho certeza de que meu envolvimento com ele acabará eventualmente. Certo. O fato de você estar disposta a deixá-lo ir, se eu exigir, é o suficiente por enquanto. Mas não vou forçar você a fazer isso. A cada momento, a situação se tornava mais inesperada. Meu coração batia forte de excitação, mas não ousei me deixar ficar muito esperançosa. Fiquei aliviada principalmente que Scott parecesse pronto para que ficássemos juntos. Mas a perspectiva de continuar meu relacionamento com Bill? Excedeu minhas expectativas, especialmente considerando que abordei essa conversa exatamente com esse cálculo. Aqui está o plano. Você pode aceitá-lo ou nos divorciaremos, ok? Eu farei qualquer coisa, Scott. Eu prometo que você não vai se arrepender. Certifique-se de manter essa promessa. Primeiro de tudo, não vou compartilhar você com ninguém fisicamente. Para ser honesto, raramente compartilho você com alguém, mas me recuso categoricamente a entrar em qualquer tipo de relacionamento com outro homem. Enquanto você continuar a vê-lo, eu vou me mudar para o andar de baixo. Nós íamos terminar o porão, então eu vou convertê-lo em um quarto e banheiro para mim. Basicamente, nós vamos viver como colegas de quarto até você decidir terminar com ele. Você pode convidá-lo para sua casa, mas, por favor, não exiba seu relacionamento na minha frente, senão acabou entre nós. Você está satisfeito com esse arranjo? As surpresas continuaram chegando, me deixando inundado de alegria, mas tingido de tristeza. Qual era a utilidade de permanecer casado se Scott ia se mudar do nosso quarto? Talvez ele reconsiderasse eventualmente. Eu tive que me agarrar à esperança. Scott, você tem o direito de estabelecer quaisquer condições que desejar. Só estou agradecida por você ainda estar aqui comigo. Espero que, com o tempo, você se sinta inclinada a reconstruir nossa intimidade. Isso depende muito de você e de como você me faz sentir, Lisa. No dia seguinte, Scott voltou para casa e prontamente contratou um empreiteiro para reformar o porão. Nossos quartos extras já tinham sido transformados em um escritório e academia. Tentei persuadi-lo a dormir em nosso quarto até o porão ficar pronto, mas ele recusou. Até me ofereci para ficar com o sofá, mas ele não quis nem ouvir falar. Isso intensificou minha culpa, embora talvez essa fosse sua intenção. Esperei alguns dias antes de entrar em contato com Bill novamente. Por que demorou tanto para ligar, baby? Por que você não atendeu quando liguei? Ele sabe, Bill. O quê? Como ele sabe? Isso realmente importa? Ele sabe, e ele ficou profundamente magoado, como você pode imaginar. Sim, eu suponho. Então, acabou tudo? Alguém poderia supor que sim, mas não. Ele está bem com a gente continuar se vendo. Você está falando sério? Que covarde. Não acredito. Bill, deixe-me ser bem claro. Scott não é um covarde, e se você chamá-lo assim novamente, será a última vez que você me verá ou falará comigo. Você entendeu? Tenho certeza de que você está impressionado com minha assertividade, e estou ganhando seu apoio agora. Ok, baby, ok, vamos nos acalmar. Só quero deixar isso bem claro desde o começo. De qualquer forma, ele está bem com a gente se vendo, mas enquanto estivermos, ele e eu vamos essencialmente viver como colegas de quarto.
Ele está saindo do quarto e arrumando um quarto para si mesmo lá embaixo. Bem, por que você se importa? Vocês ainda podem continuar casados, e nós ainda podemos nos ver. Você está certa, mas não consigo deixar de me perguntar o porquê. E, para ser honesto, estou me perguntando por que se incomodar em chamar isso de casamento. No dia seguinte, combinamos de nos encontrar para almoçar, mas optamos por um motel local em vez da nossa casa. Fiquei hesitante em voltar para lá, por razões que não consegui identificar. Isso me intrigou. Embora agora eu tivesse permissão, eu ainda queria ser atencioso, pelo menos inicialmente. Meus pensamentos correram. Por que Scott estava respondendo dessa forma? Embora não fosse perfeita, a situação parecia boa demais para ser verdade. Os encontros noturnos com Scott eram cordiais, até mesmo amigáveis, mas faltava intimidade. Poderíamos ter sido meros companheiros de bebida. Tentativas de me envolver em conversas mais pessoais foram recebidas com mudanças educadas de assunto. Comecei a sentir um vazio dentro de mim. No dia seguinte, conheci Bill, e a intimidade foi meramente satisfatória. Eu queria poder explicar ou alterar isso, mas não consegui. Parecia que a emoção tinha se dissipado agora que Scott estava ciente. Era o engano que tinha tornado isso excitante antes, ou estava me dando conta de que eu precisava de amor e desejo, e o desejo sozinho não era mais suficiente agora que o amor parecia ausente? Enquanto eu ponderava mais, lentamente me dei conta de que eu tinha alcançado o que desejava. No entanto, ao obtê-lo, divergiu significativamente das minhas expectativas. Você já ouviu falar de um pai trancando seu filho em um armário e forçando-o a fumar vários cigarros ao pegá-lo fumando? De certa forma, senti como se algo semelhante estivesse acontecendo comigo. Certamente Scott não poderia perceber isso dessa maneira. Ou poderia? Seria uma forma extremamente intrincada de retaliação. Eu ponderei porque ele parecia desinteressado em buscar vingança, mas talvez ele estivesse exigindo a forma máxima de retribuição. No meu caminho para casa, fiz um desvio até o banco. Não consigo lembrar o motivo exato agora, mas decidi solicitar um extrato enquanto estava lá para verificar novamente meus cálculos no talão de cheques. Para meu espanto, descobri que o saldo da minha conta havia diminuído significativamente. Também examinei nossa modesta conta poupança e observei que metade do saldo estava faltando. Quando perguntei sobre isso, descobri que Scott havia sacado metade de cada saldo alguns dias antes. Foi então que a gravidade da situação me atingiu. Eu sabia que tinha que discutir isso com Scott quando voltasse para casa. Scott, podemos ter uma conversa? Perguntei ao entrar em casa e avistá-lo no sofá, entretido assistindo ao seu time de basquete universitário favorito. Ele segurava um fantoche de um pássaro com uma cabeça vermelha proeminente, um bico amarelo e as letras Cal em seu corpo azul. Sua atenção oscilava entre o jogo e explosões ocasionais direcionadas à TV. Não pude deixar de me perguntar o que tornava os Tigres de merda particularmente detestáveis em comparação com outros times. Teria sido cativante se eu não estivesse tão preocupado com a nossa situação. Eventualmente, ele notou minha presença e pausou o jogo. Graças a Deus pelo DVR, certo? O que você está pensando, Lisa? Scott, por que você sacou metade do nosso dinheiro das nossas contas correntes e de poupança? Achei melhor separar nossas finanças até que possamos resolver nosso casamento, mas não se preocupe, tem um cheque para metade da hipoteca e das contas na mesa de canto. Isso não vem ao caso, Scott. Não é sobre o dinheiro, é sobre nós nos distanciarmos. Scott fez uma pausa, ponderando por um momento antes de responder. Estou confuso, Lisa. Você queria a liberdade de explorar outros relacionamentos, mas não queria comprometer nada no nosso? Lembre-se, eu disse que terminaria se você pedisse. Isso não é justo, Scott. Então, você não estava disposto a fazer isso para fazer o que é certo ou por consideração a mim? Só se fosse a única opção para salvar nosso relacionamento? Bem, quando você coloca dessa forma. Oh, meu Deus, essa conversa não estava indo do jeito que eu esperava. O que devo fazer agora? Eu definitivamente tinha causado problemas aqui e estava começando a perceber isso. Lisa, deixe-me ajudá-la com isso.
Eu concordei em continuar casada porque não tinha certeza se tinha sido ativo o suficiente ao longo dos anos em expressar nossas necessidades e emoções. Eu não queria simplesmente ir embora, mesmo que você tenha me traído e traído nossa confiança. Eu queria ter certeza de que fiz tudo ao meu alcance para fortalecer nosso relacionamento e garantir sua viabilidade e autorrealização mútua. No entanto, sejamos claros, embora eu admita que meu físico pode não atender às suas expectativas, é importante entender que este é o único corpo que tenho. Eu me recuso a tolerar desrespeito. Pense em como nossos amigos, familiares e colegas me perceberiam se descobrissem sua infidelidade, especialmente com um homem que eu conhecia e tolerava, mas ao mesmo tempo completamente devotado ao nosso relacionamento. Sinto muito, não estou interessado nisso. Deixe-me esclarecer outra coisa. Eu não perguntei antes, mas há quanto tempo você está envolvida com Bill? Eu não estou envolvida com Bill. Só estou saindo com ele. Envolvido, namorando, tanto faz. Quanto tempo? Scott estava ficando cada vez mais frustrado. As camadas de engano que eu tinha tecido estavam começando a se desfazer e eu me vi detestando mais a mim mesmo e a minha situação a cada hora que passava. Lágrimas brotaram em meus olhos mais uma vez. Quase um ano. Um silêncio pesado se seguiu. Um ano inteiro. Sim, não adiantava mais mentir, não é? Então, aqui está o acordo. Um ano depois de você decidir terminar as coisas com Bill, ou qualquer outra pessoa, podemos discutir se levaremos nosso relacionamento além de apenas ser nominal. Agora, se você não se importa, este jogo é importante. Agora, as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Eu estava começando a compreender a extensão da minha crueldade e a dor que eu tinha infligido ao homem que eu agora percebia que amava mais do que nunca. Eu sabia que não havia justificativa para minhas ações. Não só eu havia traído Scott, mas eu tive audácia, insensibilidade e egoísmo de pedir que ele continuasse suportando isso enquanto também mantinha os aspectos do nosso casamento que eu gostava. Deus, eu estava começando a me odiar. Um ano parecia uma eternidade, mas não havia dúvidas de que eu o suportaria. Talvez mais um mês ou mais não faria diferença, faria? Talvez apenas mais uma ou duas vezes com Bill para saborear as memórias. Você entendeu? Liguei para Bill e me encontrei com ele novamente no dia seguinte. Sou praticamente um exemplo clássico de comportamento autodestrutivo, mas mesmo assim fui em frente. Depois de passar mais algumas horas com Bill, senti vontade de me esfregar com palha de aço. Não foi emocionante. Não parecia certo. Eu me senti manchado e sem valor. Quando me despedi e fui para casa, deixei claro para ele que não tinha interesse em vê-lo ou ouvir falar dele novamente. Para piorar as coisas, ele não pareceu se importar muito. Eu não queria que ele discutisse tanto a ponto de tornar o fim das coisas estranho, mas esperava que ele pelo menos tentasse me persuadir a ficar para o meu próprio bem. A situação estava ficando cada vez pior. Scott não poderia ter orquestrado isso, poderia? Ele não poderia ter previsto como eu começaria a me sentir e que Bill essencialmente me abandonaria, ou pelo menos parecia assim, certo? No dia seguinte, informei Scott que meu relacionamento com Bill havia acabado. Não sei o que eu esperava. Talvez eu esperasse que ele reagisse com alegria, me abraçasse e perdoasse tudo. Eu sei. Eu sei. Em vez disso, ele simplesmente anotou no calendário antes de se dirigir a mim. Estou aliviado em ouvir que você fez essa escolha. Mas entenda, eu não confio em você e não acredito que você não vá seguir em frente com outra pessoa. Você vai precisar me provar que foi fiel por um ano se quiser que nos reconciliemos. Como você vai fazer isso é problema seu, não meu. Com isso, Scott começou a se afastar, então fez uma pausa e acrescentou: Ah, e só para você saber, vou receber um convidado para jantar amanhã à noite. Parecia o golpe final. Não era para ser isso? Eu já não tinha aprendido minha lição? Só para satisfazer minha autopiedade, deixe-me resumir. Depois de ser pego, várias percepções me ocorreram. A excitação no meu relacionamento com meu amante desapareceu rapidamente. 2. Eu ansiava profundamente pela proximidade emocional do meu casamento.
3. Passei a entender o valor dos aspectos de apostas do meu relacionamento com meu marido, que agora foram perdidos. 4. Senti uma intensa autoaversão devido à culpa avassaladora. 5. Sofri muito com a dor que infligia Scott. 6. Surpreendentemente, agora experimentei um ciúme repentino e intenso, percebendo que ele também poderia buscar conexão em outro lugar. Tirando esses desenvolvimentos, as últimas semanas foram relativamente boas. Como você deve ter imaginado, Lauren, esse era o nome dela, era incrivelmente linda. Com cerca de 1,60 metros, ela pesava cerca de 48 quilogramas, tinha pernas lindas, cabelo ruivo salpicado de sardas e busto tamanho C. Ela trabalhava em um prédio de escritórios próximo, onde ocasionalmente cruzava com Scott na garagem de conexão e na mesa de segurança, envolvendo-se em conversas breves. Evidentemente, ela nutria sentimentos por Scott há algum tempo, embora ele só tivesse se envolvido com ela em discussões amigáveis até agora. Eles estavam passando um tempo juntos há algumas semanas, e era evidente que já estavam bastante confortáveis na companhia um do outro. Ela visitou, e Scott cozinhou alguns bifes, que ela elogiou infinitamente. Eu sabia de tudo isso porque eu tinha observado discretamente das janelas e dos cantos o tempo todo em que ela estava lá. Ela saiu por volta das 11, e eu fingi sair do meu quarto para beber água. Ela é linda, comentei com Scott. Sim, ela é. Obrigada por dizer isso. Por que você a trouxe aqui? Foi para me enviar uma mensagem? Não sei bem o que você quer dizer, Lisa. Você se envolveu com outra pessoa por mais de 2 anos sem que eu saiba. Você realmente vai ficar chateado por eu estar saindo com alguém agora que concordamos que não devemos fidelidade um ao outro? Eu não entendo. Acho que é só que... Bem, estou começando a ver o quão egoísta tenho sido. Eu quero. Não, acho que imploro para você me aceitar de volta. Realmente me aceitar de volta. Vamos conversar sobre isso em 1 ano, Lisa. Eu não achava que tinha mais lágrimas para derramar, mas, de alguma forma, consegui. Para condensar um pouco a história, eu perseverei durante o ano seguinte. Aceitei um emprego extra de meio período para pagar a contratação de um especialista em vigilância que monitorava cada movimento meu com câmeras e dispositivos de gravação. Ironicamente, foi assim que eu finalmente fui pego. Os relatórios foram enviados diretamente para Scott. Ele não os reconheceu. Ele continuou amigável, mas sua barreira emocional permaneceu intacta. Ele continuou saindo com Lauren, e embora eu tenha evitado testemunhar o tempo que passaram juntos depois do encontro inicial, presumi que o relacionamento deles era sério. Foi um ano extenuante, cheio de sentimentos alternados de autopiedade devido ao meu próprio sofrimento e autoaversão pela dor que causei a Scott. Scott nunca demonstrou crueldade aberta ou insinuou que buscaria vingança. Suponho que ele simplesmente precisava desse tempo para recuperar seu senso de dignidade. Depois de suportar 1 ano de purgatório, abordei Scott. Scott, podemos ter uma conversa? Claro, Lisa, o que está pensando? Bem, já faz 1 ano, embora você possa não se lembrar. Sim, eu também tenho pensado nisso. Então, podemos falar sobre sermos marido e mulher novamente? Acredito que atendi a todos os seus pedidos. Na verdade, você pode presumir isso, mas não quero deixar nada ao acaso, então, quero que saiba que passei muito tempo refletindo no ano passado. Finalmente entendi o que me levou a fazer isso. Gostaria de ter uma explicação que me colocasse em uma luz melhor, mas tudo se resume ao egoísmo da minha parte. Eu desejava tudo o que compartilhávamos, mas também ansiava pela emoção de algo proibido ao lado. Não era realmente sobre Bill, nem sobre qualquer deficiência em nosso relacionamento. Inicialmente, eu me convenci de que, contanto que você não descobrisse, eu não estava lhe causando mal. Agora que tive a chance de refletir objetivamente, sinto vergonha das minhas ações. Quer dizer, eu também estava envergonhado na época, mas evidentemente não o suficiente para impedir. Quero que você entenda que estou disposto a fazer o que for preciso para consertar e consertar nosso relacionamento. Seus pensamentos e introspecção, se sinceros, são gratificantes e louváveis. Embora me doa dizer isso, Lauren e eu tomamos a decisão de nos casar.
Desenvolvi sentimentos fortes por ela e, embora não pretenda causar-lhe mais mágoa, nossa intimidade supera o que compartilhamos. Para ser franco, a compatibilidade física dela comigo é superior, e acredito que nos conectamos em níveis emocionais, mentais e intelectuais tão profundamente quanto nos conectamos. Além disso, isso compartilha minha paixão pelo golfe. Lamento a dor que isso pode causar a você, mas devo prosseguir com o divórcio. Scott fez uma breve pausa, olhou para mim, então se virou e foi embora. Eu desmoronei no chão, chorando enquanto meu coração se despedaçava. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.